Já estamos indo para o segundo turno e os candidatos à presidência são Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente estava pensando aqui, e se a gente fizesse um debate de qual mandato teve a melhor economia? Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro debate do segundo turno. Mas isso aqui não é um debate normal entre Lula ou Bolsonaro, mas sim de dois jovens que estão no primeiro ano de eleição e que vão defender seus respectivos candidatos. O tema será a economia dos seus antigos mandatos. Então, por favor, podem entrar. Boa noite. Eu que vou representar e defender o meu candidato, que é o Bolsonaro. E já queria começar ressaltando que esse tema é completamente injusto, já que o meu candidato passou por uma das maiores crises, mas tudo bem. E bom, começando aqui, como falei, o governo Bolsonaro foi completamente afetado pela crise que ocorreu em 2020. E por conta disso, os dados econômicos foram totalmente afetados nesses 4 anos. Começando pela inflação, que quando ele chegou estava em 3,75%. E está para terminar o ano em 5,88%, sendo uma das mais baixas comparada aos países da América Latina. O dólar estava em 3,70 e nesse momento está a 5,41. A tributação sobre o PIB estava em 32,6 e hoje está a 33,9. A dívida pública sobre o PIB estava em 75,4. E agora está em 78,3. E os gastos do governo estavam em 3,5 trilhões de reais. E infelizmente teve que subir para conter essa crise, chegando a 4,7 trilhões de reais. Porém, quando o assunto é produção, o governo Bolsonaro deu aulas. Mesmo estando em uma das maiores crises que o planeta já passou, o PIB em 2018 estava em 7 trilhões de reais. E no final de 2021 estava em 8,7 trilhões. E o PIB per capita subiu de 33,5 mil reais para 35 mil reais. No acumulado, o nosso PIB teve um aumento de 1,69%, estando entre um dos 9 maiores do mundo. Você tá de brincadeira comigo, né? Não é possível. Aqui virou um circo essa palhaçada. Essa economia que o seu candidato tanto se orgulha é literalmente um fiasco. E eu vou te mostrar. Primeiro que se você fizer uma análise, todos os indicadores pioraram, apenas 2 melhoraram, que foi o PIB e o PIB per capita. Mas é aí que está o erro. A melhora desses dois indicadores não leva em consideração a desvalorização que o real sofreu perante ao dólar, que até então é a moeda mais utilizada do mundo. Então, se eu pegar alguns dados aqui... Pera aí, só um minuto. O real desvalorizou cerca de 28% em 2019. Quando seu candidato estava no poder. Então, se a gente reajustar o PIB para o dólar, o valor cai de 6,4 trilhões ao invés de 8,7 trilhões de reais. E o per capita cai para 25 mil reais ao invés de 35 e 100 reais. Então, se a gente usar essa análise dolarizada, todos os indicadores do seu candidato pioraram. E aí, o que você me diz? Como eu falei, cara, essa comparação é totalmente injusta, já que nesses 4 anos aconteceu um evento não recorrente que afetou a economia de todos os países. E por conta disso, investidores de todos os países buscaram a proteção com o dólar. E por isso que ele se valorizou. Então, por um lado, você tem razão, mas o seu argumento é totalmente injusto, já que o governo Bolsonaro herdou a economia ruim que o PT deixou. Mas tudo bem. Agora me fala a economia dos 2 mandatos do seu candidato. A era Lula, a melhor fase da economia brasileira. Que fase boa. Começando pelo PIB, que em 2003 estava em 1,48 trilhões de reais. E no final do seu mandato estava 3,86 trilhões de reais. É um crescimento médio de 4% ao ano. O PIB per capita estava em R$ 8.292 em 2003. E no final do seu mandato, em 2010, foi para R$ 19.800. A inflação estava em 12,5% e desceu para 5,91%. A dívida pública sobre o PIB estava em 75% e no final do seu mandato caiu para 62%. O dólar caiu ainda mais, deixando de ser 3,50 e passando a ser 1,65. A tributação sobre o PIB deixou de ser 32,13% e foi para 32,5%. E com isso eu fecho falando que acabei de provar que o Lula no poder, os indicadores só melhoraram. Foi quase um mandato perfeito. Por um lado eu tenho que concordar com você,
Mas você acha mesmo que o culpado disso tudo foi o Lula? É claro que ele foi. Já que você acha isso, eu vou te mostrar uma coisa. Nesse período de 2003 até 2014, todos os países tiveram uma melhor performance nos indicadores econômicos. E tudo por causa de um evento: o rápido crescimento pela demanda de commodities pela China e pela Índia, os dois países mais populosos do mundo. E esse resultado é óbvio, tanto que até países de direita como a Colômbia e a Venezuela de Hugo Chávez cresceram juntos, mostrando que não importava quem estava no comando. Então o Lula não fez nada disso, meu chapa. Companheiro, desculpa, mas você está sendo completamente ignorante. Você não pode desconsiderar o poder de influência que o Lula teve na América Latina. Então eu digo com toda a certeza do mundo, todos esses países da América Latina cresceram porque seguiram o exemplo do nosso querido ex-presidente Lula. Querido? Só se for pra você, né? Porque esse ex-presidiário... Opa. Bora continuar conversando de uma forma civilizada aqui, por favor. E a gente gostou desse assunto das commodities. Então voltem nesse ponto aí. Tudo bem, desculpa. Mas cara, do mesmo jeito que a crise afetou o meu candidato, o boom das commodities ajudou muito o seu. E eu vou te provar isso agora. Bom, se a gente pegar esse gráfico de índices de preços das commodities, a gente vai ver que a partir de 2003, todas as áreas de commodities começaram a subir e tiveram uma queda em 2012. E tudo por causa da China e Índia. Mas aí você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver? E isso tem literalmente tudo a ver. Porque essa alta na demanda provocada pelas duas maiores populações do mundo fizeram com que os preços dos produtos subissem, fazendo então com que os países que exportavam essas matérias-primas ganhassem mais dinheiro. E quem são esses países que mais exportavam? É justamente os países da América do Sul. E agora que entra a parte onde vocês de esquerda não contam ou não sabem. Essa alta crescente no setor de commodity no país traz mais emprego, pois eles precisam de mão de obra, o que faz com que a taxa de desemprego caia. E com a taxa de desemprego diminuída, logo temos menos pobreza. E fora que a maioria desses empregos eram de baixa qualificação, voltada para a classe baixa, o que diminui a desigualdade e fora que com mais gente trabalhando, aumenta o consumo da população. Isso faz com que as empresas vendem mais, aumentando a produção do país, ou seja, o PIB. E sem contar que essa exportação faz com que entre mais capital estrangeiro nos países, fazendo então com que ela fique mais barata e a nossa moeda valorize. E isso foi em todos os países da América Latina. Então, eu acabei de provar que o culpado da melhora do país não foi o Lula. Então agora ele foi totalmente desmascarado. Devo admitir que você possui ótimos pontos. Mas você tem que concordar comigo que se fosse outra pessoa no poder, eu duvido que tal pessoa teria tal maestria. Isso porque, como você mesmo disse, com o Lula no poder, todos os indicadores melhoraram. A taxa de desemprego estava em 11,4% quando ele assumiu. Em 2010, quando ele saiu da presidência, estava em 6,74%. Uma performance exemplar, sem contar o índice de pobreza, que quando ele assumiu estava em 26,7%. E no final do seu mandato, estava em 13,57%. Fora as medidas assistencialistas que ele criou, como o Bolsa Família e o FIES. E eu nem vou citar o ProUni, porque o tema não é esse. Porque se fosse falar tudo de bom que o Lula fez para esse país, o Bolsonaro ia ficar no chinelo. Aproveitando que o assunto deu uma mudada, a gente gostaria de pedir para nossos telespectadores que curtam esse vídeo se estiverem gostando, para que a gente possa trazer mais vídeos desse tipo. Agora, desculpa ter se intrometido, por favor, pode continuar. Voltando aqui para o assunto, eu peguei alguns dados que eu quero mostrar para você quão incompetente o governo Bolsonaro foi. Ele pegou uma taxa de desemprego de 12,3% e até o momento está em 8,9%. E bom, não é que ele melhorou isso, mas como você mesmo falou, é muito injusto comparar a economia do Lula com a do Bolsonaro. Por isso eu tive o prazer de comparar a taxa de desemprego do Brasil contra a média mundial. E acabei descobrindo que a média mundial é de 6,2%. E isso mostra quão incompetente o Bolsonaro é. Coisa que se fosse o Lula eu tenho certeza que teria melhorado. Eu concordo plenamente com você em relação a comparar a economia do Brasil com os países da mesma época.
Isso faz com que fique mais justa essa comparação. Porém, você acabou de manipular as informações, meu amigo. Se você pegar a média mundial de desemprego, quando o Bolsonaro assumiu, vai ver que era de 5,6% e no final de 2021 foi de 6,2%, que foi o que você disse anteriormente. E com isso você vê que a média mundial subiu enquanto a taxa de desemprego do Brasil desceu. E isso mostra o quão competente o Bolsonaro foi mesmo com a crise. Já aproveitando que você abordou sobre esse assunto da média mundial, eu vou te provar que foi o governo do seu candidato que foi incompetente mesmo sendo favorecido por um dos melhores períodos da economia. E para te provar isso, eu vou te mostrar o PIB per capita comparado com alguns países da América do Sul, que também foram favorecidos pelos boom das commodities. E aqui você pode ver perfeitamente que mesmo o Brasil sendo mais favorecido por esse período, ele estava abaixo da média, provando então o quão incompetente o ex-presidente Lula foi. E lembra que você queria falar das coisas boas que o Lula fez? Cara, infelizmente ele também estava abaixo da média. Mesmo sendo o presidente que mais investiu em educação, que para mim é uma coisa muito boa, ele teve resultados péssimos, estando sempre abaixo da média. Ou seja, ele gastou mais e teve menos resultados em comparação à média mundial, até mesmo naquilo que ele foi a base do seu mandato, as políticas sociais. Cara, os dados que você mostrou só falam que os resultados não foram lá os melhores comparado contra a média mundial de outros países. Mas isso aí não diz se o governo Lula foi ruim ou foi bom. É verdade, mas não precisa ser nenhum gênio para supor isso. Até como já disse milhões de vezes, ele só teve um governo bom por causa do período que ele governou. E se você estiver pensando em falar que o governo do Bolsonaro foi igual, pode tirar seu cavalinho da chuva. Até porque se a gente for parar para ver, a economia estava começando a vir de uma alta, porém em 2020 tudo desandou. Só que agora voltou a ficar mil maravilhas. Tanto que agora saiu uma notícia que as contas públicas tiveram um superávit de 19,3 bilhões de reais, sendo o melhor resultado em 11 anos. Fora a Bolsa de Valores, que nesse momento está em 110.036 pontos e teve uma valorização de 39,16% desde quando o Bolsonaro assumiu. E mais uma vez o Lula se saiu melhor. Quando ele assumiu, a bolsa estava em 11.270 pontos. E no final do seu primeiro mandato, ela foi para 44.470 pontos, uma valorização de 294%. E no final do seu segundo mandato, ela estava em 69.300 pontos, mais uma valorização de 58%. Então, mais uma vez, o governo Lula foi superior ao seu governo. E você estava se gabando do governo Bolsonaro na crise que teve em 2020. Mas vamos combinar que foi um desastre total, né? Como eu já falei, amigo, Bolsonaro teve um pouco de azar, mas mostrou ser competente. Já o Lula, mesmo com a sorte, mostrou ser totalmente ao contrário. Cada um tem o que merece. Então por que o Lula não está preso? Olha quem fala, né? Eu acho que já deu, né? É verdade. E eu acho que assim acaba o primeiro debate. Cara, que doideira, né, mano? Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado a você tomar a melhor decisão, ou pelo menos ver como foi realmente o mandato desses dois candidatos, pelo menos na parte econômica. E é muito importante lembrar que a gente deve seguir investindo nosso dinheiro com constância, para que não dependa de nenhum político. A gente vai ficando por aqui, meus ativos. Até a próxima. Falou!